Antes de começar a narração desse vídeo, gostaria de pedir que curta este vídeo, siga o canal e ative as notificações para ajudar a continuidade do nosso trabalho. Bom, vamos lá. A história de Abraão e Isaque é uma das narrativas mais emblemáticas das Escrituras, situada no coração da tradição bíblica e fundamental para a compreensão da fé, da obediência e da confiança em Deus. Relatada no livro de Gênesis, capítulo 22, essa passagem transcende os limites do tempo e da cultura, tocando profundamente a alma humana com seus ensinamentos sobre sacrifício, fidelidade e propósito divino. Abraão, patriarca das três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, é aqui apresentado como modelo de fé inabalável, cuja experiência com o Senhor ecoa como um chamado à rendição completa diante da vontade divina. O relato tem início com uma declaração direta: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Gênesis 22:1. A ideia de prova aqui não é castigo ou punição, mas um processo de revelação e amadurecimento espiritual. Deus se dirige a Abraão e o chama pelo nome. A resposta imediata do patriarca, "Eis-me aqui", revela prontidão, disponibilidade e submissão. Essa mesma expressão será repetida mais 2 vezes no decorrer da narrativa, cada uma carregada de significado, demonstrando que Abraão está constantemente atento à voz do Senhor, ainda que os comandos desafiem seu entendimento mais profundo. A ordem divina é direta e desconcertante. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Essa ordem carrega um peso emocional e espiritual de grande intensidade. Isaque não era apenas o filho da promessa, mas a própria manifestação visível do cumprimento da aliança que Deus havia feito com Abraão. O termo único filho não nega a existência de Ismael, mas aponta para a singularidade de Isaque no plano divino da aliança. Deus reconhece o amor de Abraão por Isaque, a quem amas, revelando a sensibilidade de Deus diante dos sentimentos humanos, mesmo ao exigir tamanha entrega. Abraão não questiona, não argumenta, não tenta negociar com Deus, como o fez em ocasiões anteriores, como na intercessão por Sodoma. Ao contrário, ele obedece prontamente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, diz o texto, sublinhando a disposição imediata em seguir o comando divino. A preparação é feita de forma meticulosa. Sela o jumento, toma consigo 2 servos e Isaque racha lenha para o holocausto. Cada gesto é carregado de significado simbólico, apontando para a obediência absoluta, mesmo diante do aparente absurdo. Ao 3º dia de viagem, Abraão vê o local ao longe. Esse tempo de jornada proporciona espaço para a reflexão, para a luta interior que certamente habitava o coração do patriarca. O número 3, muitas vezes associado ao tempo de espera e de realização divina, surge como elemento simbólico dessa travessia espiritual. Chegando perto do monte, Abraão diz aos servos: "Ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós." Essa declaração revela uma fé implícita na possibilidade de retorno com Isaque. Não se sabe se Abraão falava movido por esperança, fé profética ou desejo de proteger os servos daquilo que aconteceria. O autor da carta aos Hebreus interpreta essa atitude como fé na ressurreição. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque. Hebreus 11:19. Abraão toma a lenha
e a coloca sobre os ombros de Isaque. A imagem do filho carregando o elemento do próprio sacrifício antecipa, de forma poderosa, a figura de Cristo carregando a cruz. O simbolismo aqui é profundo, ecoando promessas messiânicas e apontando para o sacrifício futuro do Filho de Deus. Ambos caminham juntos, e Isaque, sem saber ainda a totalidade da missão, pergunta: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A pergunta comovente e inocente rasga o coração do leitor e certamente deve ter partido o coração de Abraão. A resposta, no entanto, é a expressão da fé mais sublime. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Nesse momento, Abraão se coloca inteiramente na dependência da providência divina. Ao chegarem ao lugar determinado, Abraão constrói o altar, prepara a lenha, amarra Isaque e o coloca sobre o altar. A tensão narrativa atinge seu ápice quando Abraão estende a mão e toma o cutelo para imolar o filho. O silêncio de Isaque é ensurdecedor. Não há registro de resistência, de luta, de fuga. A tradição judaica e cristã muitas vezes destaca a obediência de Isaque como paralela à de seu pai, apontando-o como um jovem que, embora fisicamente capaz de resistir, se submete em confiança. No momento exato, o anjo do Senhor brada do céu: Abraão, Abraão, e ele responde novamente: Eis-me aqui. O mesmo coração obediente que se apresentou para a missão se apresenta agora para receber a graça. A voz divina o detém: Não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. A prova está completa. Abraão passou pelo teste. A sua fé não era apenas uma expressão de palavras, mas uma entrega total, uma submissão radical à soberania de Deus. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. O Senhor proveu. A fé que declara Deus proverá é agora recompensada pela providência visível. O carneiro é oferecido em lugar de Isaque, e Abraão dá ao lugar o nome de O Senhor proverá. A cena finaliza com a reafirmação da aliança divina. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Essa narrativa, por sua profundidade e complexidade, tem sido objeto de reflexão teológica ao longo dos séculos. Teólogos, filósofos e estudiosos da fé veem nesse episódio o protótipo da fé que transcende a razão, da entrega que desafia a lógica humana, mas que encontra sua plenitude na confiança absoluta em Deus. O episódio de Abraão e Isaque é, assim, mais do que uma história de um pai e um filho. É a dramatização da tensão entre fé e razão, entre obediência e amor, entre promessa e sacrifício. Em um contexto histórico, essa narrativa também se distingue por sua singularidade. As culturas antigas conheciam o conceito de sacrifício humano, especialmente em situações que envolviam pactos com deuses pagãos. A Bíblia, ao contrário, se opõe a essa prática, e o episódio de Abraão e Isaque pode ser lido também como uma denúncia contra esse tipo de sacrifício, ao apresentar um Deus que, no fim, rejeita a morte do filho e oferece um substituto. O caráter pedagógico da prova se revela nesse ponto. Deus não deseja a morte, mas a fé. Ele não exige destruição, mas confiança plena. No plano cristão, essa narrativa adquire um significado ainda mais profundo. Muitos intérpretes veem aqui uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Abraão, o pai, representa Deus Pai. Isaque, o filho amado, aponta para Jesus, o filho unigênito. A subida ao monte, o carregar da lenha, o silêncio diante do sacrifício
tudo remete ao Calvário. Mas há uma diferença fundamental. Enquanto Isaque foi poupado, Cristo foi entregue. O carneiro preso no arbusto representa para muitos a imagem do substituto divino, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A história de Abraão e Isaque convida o leitor a refletir sobre sua própria fé. Até onde vai a confiança em Deus? Qual é o limite da obediência? Em que medida estamos dispostos a abrir mão de nossos bens mais preciosos em resposta ao chamado divino? A fé autêntica não se mede apenas pelas palavras que professamos, mas pelas ações que tomamos diante dos desafios da vida. Abraão não sabia o desfecho, mas escolheu confiar. Ele não compreendia os porquês, mas caminhou em direção ao monte. Ele não teve garantias visíveis, mas manteve os olhos fixos na promessa de Deus. Na vida de fé, há momentos em que seremos chamados a entregar nossos Isaques, aquilo que mais amamos, aquilo que representa nossa segurança, nosso futuro, nossas esperanças. A narrativa nos ensina que nenhuma entrega feita por amor a Deus é em vão. O Senhor vê, o Senhor conhece e o Senhor provê. A confiança depositada nele jamais será frustrada. A história de Abraão e Isaque permanece como farol para aqueles que caminham na jornada espiritual. Ela fala de uma fé que não se curva às circunstâncias, de uma obediência que não exige explicações, de uma esperança que se ancora na fidelidade do Deus eterno. É um convite a viver uma espiritualidade profunda, madura, marcada não por conveniências, mas por entrega radical ao querer divino. Para o crente moderno, essa narrativa continua sendo um chamado à reflexão pessoal e ao comprometimento com uma fé autêntica. Em um mundo marcado por incertezas e por uma busca constante por controle e segurança, a figura de Abraão surge como testemunho de que é possível confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece estar em jogo. A lição é clara: Deus é digno de confiança. Ele prova, mas também sustenta. Ele exige, mas também recompensa. Ele chama, mas nunca abandona. Assim como Abraão caminhou em direção ao monte sem saber o que encontraria, somos convidados a caminhar em direção ao propósito divino com o mesmo espírito de confiança e obediência. E ao longo do caminho, descobriremos que o Deus que pede é o mesmo Deus que provê. Antes de ir embora, não esqueça de curtir este vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para ajudar a continuidade deste trabalho de levar a palavra de Deus de uma forma leve e informativa para todos.